noite, Jonathan. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, agradeço ao vereador Ues pela cedência do espaço. O assunto que eu trago hoje aqui, sobre o nosso interior aqui do município, e ontem saiu uma notícia no jornal Pioneiro, que os postes sairão do meio de estradas, né? Nós temos ali uma situação nos projetos de asfaltamento que estão acontecendo, um assunto que a gente trouxe esses dias aqui à tribuna, mas que já vem falando sobre isso há bastante tempo, né? Então aqui dentro dessa notícia aqui, foram contratadas 2 empresas, segundo o executivo, a estrada Firmino Frisso, que liga Santa Lúcia do Piauí ao distrito de Vila Oliva, serão realinhados 135 postes nos 14,5 quilômetros de via. E na estrada José Zanetti, 55 postes que já foram reimplantados, mas serão feitos então o remanejo das linhas. O que chama atenção aqui nessa reportagem aqui também é que fala aqui que existe um prazo de execução dessas obras que é de 12 meses. Então já estamos esperando aí um longo período, então que a gente não espere pelos 12 meses de execução, mas que sim as empresas entrem lá de imediato e pelo menos o primeiro serviço seja a retirada dos postes onde está causando perigo àquelas comunidades. Mas eu gostaria de ressaltar aqui que isso é uma extrema falta de planejamento que existe quando é feito um projeto de asfaltamento quanto esse. Fala em 33 milhões de reais, o último financiamento, junto à CAF, e aí tu, dentro desse projeto, não prevê a retirada de postes, não prevê algumas coisas que, ao todo, seriam algumas coisas simples, né? A gente sabe que não foi essa gestão passada que acabou, então, faltando com o planejamento na hora de realizar os projetos, escrever os projetos, e aí causa um grande transtorno, questões jurídicas e tudo mais, né? Então, fica essa questão. E aproveito para falar, quando falamos em programas de asfaltamento, que nós estamos no PAI 3, Programa de Asfaltamento número 3, onde foram feitas inúmeras estradas asfaltadas no nosso interior, que levou muita qualidade de vida aos moradores, muita qualidade no escoamento de produção, na sucessão familiar, e tudo isso tem ajudado muito. Esse último programa, o PAI 3, ele tem demorado um pouco mais. Ao final do governo Alceu, estavam todas as obras liberadas para começarem a serem executadas, existia uma pendência junto ao governo federal que deviam recurso para essa instituição e por isso que demorou um pouco, e nós de lá para cá então já poderíamos ter concluído esse programa número 3 e avançado, vereador Sandro, para um programa de asfaltamento número 4. Nós temos várias comunidades e fica difícil tu dizer o que é mais importante, o que foi feito, o que não foi feito, mas trechos extremamente importantes, talvez mais do que muitos que foram feitos e que estão ali aguardando. A gente tem feito reunião junto ao prefeito, falo aqui de uma estrada que estivemos semana passada junto com uma comissão da comunidade, a estrada que liga Santa Lúcia do Piauí a Caravaggio ali, que sai no bairro Cruzeiro, extremamente importante, passa a linha do ônibus, a questão turística, questão produtiva de toda aquela região ali, que é uma dessas que cairia muito bem num próximo programa de asfaltamento, e que tem algumas que a gente até não entende como não foram colocadas ainda. Falo também Leonardo Murialdo e Euclides Triqueza, linha na REC, também 2 trechos de estrada ali extremamente importantes, poucos quilômetros e que resolveriam um problema ali enorme. Várias empresas, escoamento de produção, vias alternativas para que possa se desafogar o trânsito também. E aí, vereador Sandro, lá na Zona Lisa, a gente sabe que precisa, o senhor aqui fala da estrada do Carapiaí, que trabalha muito em cima disso, e tantas outras que são necessárias, então que possa ser concluído esse programa número 3, e para que a gente possa, então, estar começando o planejamento, os projetos. A gente sabe que em várias reuniões o prefeito se comprometeu a realizar o projeto de estradas, e esperamos que
que isso seja feito. Uma última coisa que eu chamo a atenção quanto aos postes, nessa estrada que liga Vila Oliva a Santa Lúcia do Piaí, Uma parte, vereador. que foram feitos, então, que vão ser retirados esses postes aqui, chama muita atenção uma falta de planejamento e, nesse caso, além de não estar contido no processo aqui, no projeto, a questão da implantação desses postes por parte da RGE. A RGE sabia que seria asfaltado esse trecho de estrada, sabia que ia ter um grande investimento do município e sabia que ia ter que remanejar todos os postes. Então, daqui a pouco deixou de fazer essa melhoria em outro local e poderia deixar essa para depois do asfalto, até para não ter esse custo para o município, e não se sabe se por um engano ou por má fé, mas isso está sendo questionado pela Prefeitura junto à RGE, porque, sabendo que ia ser feito o asfaltamento, trocou todos os postes ali em torno de, no ano anterior ao início das obras, né? Então, esse tipo de coisa não pode acontecer mais. É que nem tu fazer um asfalto e começar a desmanchar para fazer uma tubulação de água por baixo. A água ali que abastece ali de Vila Seca, ali do Marrecas, que veio até Fazenda Souza, foi feita antes do asfaltamento, uma bela sacada. Daqui a pouco iam esperar fazer o asfalto para fazer o projeto do Samar. Então, esse tipo de coisa precisa ser melhor planejado, melhor conversado, para que a gente não possa ter esses transtornos aí que acabam acontecendo. Vereador Sandro, sua parte. Obrigado, vereador Daneluz. Parabéns mesmo. O senhor traz uma pauta aí que nos preocupa principalmente a população aí do interior, né? Eu fiquei particularmente contente com a minha última conversa com o prefeito Adiló, que disse que até o final desse ano aqui parece que os asfaltos que estão parados terão reinício, né? Vai ter início as obras para finalização. Principalmente aquele asfalto ali de Vila Seca, Fazenda Souza, que foi asfaltado até chegar na zona urbana. Quando chegou na zona urbana, deixaram 300 metros faltando para coligar os dois asfaltos. Parece que faz de propósito, né? Então, fiquei animado com essa informação aí do prefeito, que final do ano aí vão reiniciar de novo essas obras aí para finalização. E também deixo aqui a minha pergunta na questão do planejamento, como o senhor mesmo acabou de falar, né? A gente vê o pessoal ali lá fazer o asfalto e depois ir lá quebrar o asfalto para colocar os canos. Mas esses engenheiros aí precisam umas aulas aí, me chame, viu? Não tem problema nenhum, a gente está aí para ajudar. Então, é inadmissível. Porque eu faço sempre essa pergunta e vou morrer dizendo a mesma coisa. Por que na iniciativa privada isso aqui não acontece? Por que não acontece? Mas a faculdade de engenharia não é a mesma? Não é a mesma? Ou aquele que é público faz uma faculdade diferenciada? Então isso é inadmissível. Essa questão dos postes aí, tinha que ter sido um acordo feito lá atrás. Quando que o projeto foi feito, devia ter sido feito junto com a RGE, e já de acordo os dois, para trabalhar junto, para não acontecer isso aí, né? Os postes no meio da rua não tem explicação, né? Então, queria deixar aqui também minha indignação nesse sentido aí. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Sandro. Vereadora Tati. Vereador Daneluz, importante tema, até porque quando a gente fala de programa do asfaltamento do interior, tem algo que é muito importante, que às vezes não é bem planejado, que é a questão de ter um acostamento. Por que eu levanto essa matéria, né? A linha 40, a terceira légua, são locais em que a comunidade está pedindo, né, um acostamento, porque o que acontece? A via ficou estreita, o volume de veículos é grande, e se um carro, um trator, um caminhão tiver qualquer problema, ele para em cima da faixa. Então, a gente já fez um apelo, né, para a secretária Margarete, para que os próximos programas de asfaltamento do interior, eles prevejam um acostamento, porque, além disso, vereador, esse acostamento serviria para aquele ciclista que gosta de fazer cicloturismo, que vai para o interior. Então, é uma segurança a mais para todos, e a gente precisa ter o planejamento de futuro, não pensar apenas agora, mas no futuro também. Perfeita observação, vereadora Tatiane, também penso dessa forma, e dentro desse planejamento deveria estar, se não consegue fazer o asfalto, pelo menos que deixe ali um trecho ali em boas condições para que se possa usar para outras atividades. Peço desculpa aos colegas que não vamos poder ceder à parte. A gente sabe do esforço que o secretário Solete tem feito quanto à questão até mesmo da alteração do contrato
de lei para que possa melhorar, só para encerrar, senhora presidente, para que possa melhorar essa questão de não estar parando asfaltamento ao meio e poder ter um trabalho contínuo. Então a gente sabe do esforço, sabe que não foi de agora esse planejamento, mas tem que ser observado isso nos próximos, bem como falei em outra oportunidade a questão da fiscalização dessas obras também, para que tenhamos um trabalho de melhor qualidade ali para a comunidade. Obrigado.